Boa noite, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula, não é? E o assunto que nós vamos trabalhar é sobre botânica, não é? Então, vocês já estudaram alguns reinos, né? Já estudaram o reino Monera, que são as bactérias, estudaram o reino protista. Dentro do reino protista, estudaram fungos também. Dentro do reino protista, nós temos ali as algas, né? E as algas, elas são consideradas no meio científico como a porta de entrada para o reino plantae, né? Que é o reino das plantas. Então, as plantas seriam um resultado evolutivo das algas, tá? Então, nós vamos agora, a partir de hoje, iniciar o módulo de botânica, que é a parte da biologia que estuda as plantas. Então, vamos começar estudando as plantas mais inferiores, no sentido evolutivo, para as plantas superiores, né? Então, dentro dos grupos de plantas inferiores que nós temos dois grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. Antes de estudar isso, deixa eu mostrar para vocês algumas características de plantas, tá? Que a gente precisa saber alguns conceitos antes de avançar no assunto. Bom, então nós temos aqui o reino plantae, né, que é o reino das plantas, e elas apresentam, os grupos de plantas, elas apresentam características em comuns que nós precisamos entender, tá? Quais são as características gerais do reino plantae? Então, primeiramente, suas células são eucariontes, né? Aí, para quem não lembra, eucarionte, a palavra eu significa verdadeiro, cário, núcleo. Então, são seres cujas células possuem núcleo, né? E o DNA está guardadinho ali dentro do núcleo. Segunda característica, são todas pluricelulares, ou seja, não existe nenhum representante unicelular no grupo das plantas, no reino das plantas, tá? São todas com várias células, né? O conceito até mudou. Hoje o pessoal usa mais, o meio científico usa mais o termo multicelular, tá? São autótrofas, ou seja, elas produzem os próprios nutrientes, tá certo? Através da fotossíntese. Vamos ver isso. São fotossintetizantes, né? Então, para produzir o próprio alimento, elas utilizam os raios solares, certo? Utilizam a água e com isso elas conseguem captam CO2 e com isso elas conseguem produzir o próprio açúcar, né? Que são as seivas, né? A seiva elaborada nesse caso, que é o açúcar dela, né? E por falar em seiva, ela tem dois tipos de seiva, as plantas, né? Seiva bruta e seiva elaborada. A seiva bruta basicamente é a água e os sais minerais que ela suga através da raiz, né? Então essa substância, essa água, ela vai até as folhas, lá faz a fotossíntese, certo? E no processo resultante disso é o açúcar, que desce nutrindo a planta de cima a baixo, né? Para fazer isso, a planta utiliza vasos condutores, xilema e floema. Bom, as células, todas elas apresentam parede celular, né? Então a parede celular é feita de uma substância, de um açúcar, conhecida como celulose. Por isso também é conhecida como parede celulósica, tá certo? É o que dá a consistência rígida da madeira, por exemplo, né? Então a madeira é dura do jeito que ela é porque possui parede celulósica, que tem essa característica. Apresenta cloroplastos como organela responsável pela fotossíntese. A palavra cloro vem de clorofila, a palavra clorofila vem dessa palavra cloroplasto, que tem pigmentação verde, tá? E possui estômatos, que são estruturas que a planta utiliza para fazer a troca gasosa com o meio ambiente, né? Trocar gases, CO2 com oxigênio, oxigênio com CO2. Bom, como reserva, ela apresenta o amido, né? Que é um tipo de açúcar muito grande, tá certo? E é utilizado como substância de reserva energética das plantas. São predominantemente terrestres, né? Então são seres aí que já começam a ocupar a superfície, a terra, tá?
Muitos representantes já nem dependem tanto mais de água, vamos ver isso mais à frente. E os tamanhos são dos mais variados, vai desde pequenos centímetros até metros e metros, centenas de metros de altura. Então, a clorofila encontra-se dentro dos plastos, também chamado de cloroplastos. Então, bem aqui nós temos uma célula vegetal, tá certo? Apresentando a parede celulósica aqui por fora. Bem aqui nós temos um núcleo, por isso que era conhecida como eucarionte. Nós temos um vacúolo, onde ela bota ali a reserva da água e também de outras substâncias. E bem aqui nós temos o cloroplasto. Observe a coloração esverdeada, tá? Por conta da clorofila, tá certo? E o cloroplasto, ela apresenta essas estruturas aqui, ó, que são os tilacoides, tá certo? O conjunto de tilacoides é chamado de grano. Então, um disquinho desse você chama de tilacoide e o conjunto você chama de grano. E é através dela que os raios solares batem aqui em cima e a fotossíntese vai acontecer. É aqui que a luz entra em sua importância nas plantas, justamente nos cloroplastos. E bem aqui vocês estão vendo aqui uma imagem, uma fotomicrografia, né? Então é uma imagem real, tá certo? Mostrando as células e os cloroplastos aí, esses disquinhos verdes que vocês estão vendo aqui, tudo isso é cloroplasto dentro de uma célula vegetal. E bem aqui vocês estão vendo a parede celulósica dela, ó, formando aqui esse formato, tendo essa configuração aqui hexagonal, né? Bom, aqui é mostrando de forma bem resumida o processo de transporte de substâncias dentro da planta, né? Então, a captação ocorre através da raiz, certo? A água vai ser captada e vai subir por um vaso, certo? Um vaso condutor conhecido como xilema, tá? Então, o xilema vai levar essa água até as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese, certo? Nas folhas vai ser captado o CO2 através dos estômatos. Então você vai ter a junção da água com CO2 e mais a incidência dos raios solares. E a consequência disso vai ser a produção de açúcar, que vai descer através de um outro vasocondutor. Aqui ele vai descer até a raiz, nutrindo toda a planta. Agora através da sua seiva elaborada, tá certo? Por um vasocondutor conhecido como floema, certo? E ela libera para a gente aí o gás oxigênio, tá? Então, enquanto tiver luz, a planta vai absorver CO2 e vai liberar oxigênio. Quando não tem luz, ela faz o contrário. Ela consome oxigênio e libera CO2 para a atmosfera. Tá? Então, essa aí é o processo resumido aí da formação do açúcar da planta, né? O processo nutricional delas pela fotossíntese. Então, quais são os representantes do reino Plantae, né? Então, nós temos 4 representantes aí, que vocês vão conhecer. E esses 4 representantes estão dentro de 2 grupos, né? O grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. O grupo das criptógamas, a palavra cripto significa escondido. Então, são e gamas é referente a sementes. São sementes escondidas. As sementes, são plantas, na verdade, sem semente, tá? Então, quem são as plantas que não apresentam semente? Quem são as criptógamas? São as briófitas e as pteridófitas. Embora a palavra seja estranha, esses 2 grupos de plantas aqui vocês conhecem, tá? Por exemplo, as briófitas, musgos, né? O pessoal chama de lodo também, tá? Então, musgos e hepáticas são briófitas. Pteridófitas, as avencas, por exemplo, as samambaias. Então, são plantas que todo mundo conhece. Tá? Só que o nome científico é briófita e pteridófita. Qual é a diferença entre briófitas e pteridófitas, né? As briófitas, primeiramente, elas são menos evoluídas, na escala evolutiva elas são mais antigas, mas elas não são tão evoluídas quanto as pteridófitas, né? As briófitas são bem pequenininhas, porque elas são avasculares. O termo a é um prefixo grego de negação, que quer dizer não, portanto elas não têm vasos condutores dentro delas. Também não tem tecido de sustentação, por isso que são muito pequenininhas. É por isso que o lodo, quando você vai observar ali as plantinhas, vai ver os musgos, por exemplo, elas são bem pequenininhas, tá? Elas não crescem muito, porque elas não têm vasos condutores, portanto não tem a necessidade
como não tem a necessidade de transportar substâncias ao longo de um comprimento maior, então as plantas ficam daquele tamanho reduzido mesmo, tá? Diferente das pteridófitas, que aí você já tem umas plantas maiores, entendeu? Já tem representantes maiores. Então esses aqui são os vegetais inferiores, tá? Porque são sem semente, são criptógamas, né? Já os superiores são aqueles que apresentam sementes, né? A semente é um processo adaptativo evolutivo importante, tá? Porque isso aí permitiu que a planta ganhasse o solo, ganhasse um terreno mais distante da água, ficasse independente da água para poder se reproduzir, tá? Então, quem são as fanerógamas, né? Aquelas plantas que possuem semente? Nós temos as gimnospermas e nós temos as angiospermas. Gimnospermas são plantas sem fruto, elas têm semente, mas não têm frutos. É o caso dos pinheiros, por exemplo, né? O pinheiro produz a pinha, né? Se você for ver a pinha, você observa lá que ela não tem fruta, né? Ela tem a semente, mas ela não tem uma fruta protegendo aquela semente ali, tá? As angiospermas, aqui embaixo, são as plantas já que possuem frutos, né? Então o fruto ele tem esse papel importante de proteger a semente, tá? Então você vai ter um fruto com uma semente lá dentro, são as angiospermas. Aí exemplo de angiosperma é qualquer planta que produza fruto, tá? É o caso botei aqui a mangueira, o cajueiro, a laranjeira, o abacateiro, o tomate, né? O tomate muita gente pensa que é verdura, que é legume, mas na verdade é uma fruta, tá certo? São exemplos aí de plantas superiores, as gimnospermas e as angiospermas, ok? E aqui nós temos umas fotos aqui mostrando os 4 grupos, né? Então nós temos as briófitas, aqui no canto superior esquerdo, tá? No canto superior direito você tem as pteridófitas, né? É o caso aqui das samambaias e das avencas. Bem aqui embaixo nós temos uma árvore conhecida como araucária, né? Um exemplo de gimnospermas é um pinheiro, não produz frutos. E aqui nós temos uma planta, tá certo? Produzindo aqui um fruto. Portanto, se produz fruto, é angiosperma. Aqui nós temos um cladograma, né, que é uma estrutura que mostra o processo evolutivo dos seres vivos aí, né, de alguns seres, né? Nesse caso aqui dos vegetais, das plantas. Então, nesse cladograma aqui, nós podemos observar que as algas verdes, tá, vieram no início da linha evolutiva e através dela surgiram aqui, ó, seres com embrião retido no gametângio feminino, gametângio revestido por células estéreis, tá? Então isso aqui deu origem às briófitas, né, que foram as primeiras plantas aí a surgirem, né, de acordo com o cladograma. Na sequência, na evolução aqui no processo evolutivo ao longo da linha do tempo, nós temos aqui o surgimento de vasos condutores de seiva, né? Então qualquer coisa antes desse ponto aqui, no caso das briófitas, não tem vasos condutores de seiva. Acima dele, todos eles vão apresentar vasos condutores. Então daqui para frente, você tem aqui, ó, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, todos apresentando vasos condutores. Bem aqui no meio, aquelas que apresentam semente. A pteridófita está antes desse processo, portanto ela não vai, de acordo com o cladograma, apresentar sementes. Mas daqui para frente, todos os grupos vão apresentar sementes. É o caso da gimnosperma e da angiosperma. Bem aqui, você tem flores e frutos. Antes, qualquer coisa que tiver, qualquer grupo antes desse processo não vai apresentar flores e frutos. Acima, nós temos só a angiosperma. Elas vão apresentar flores, elas vão apresentar frutos, ok? Então aqui nós temos a representação, né? Bem aqui em cima nós temos uma chave, tá certo? 3 chaves na verdade, né? A primeira é mostrando as embriófitas, tá certo? Bem aqui embaixo nós temos as traqueófitas. As traqueófitas são as plantas que possuem vasos condutores, né? Por isso que ela está abraçando aqui, ó, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, porque a partir da pteridófita todas as plantas vão ter vasos condutores, portanto chamadas de traqueófitas. A partir das briófitas todas vão apresentar embriões na sua formação, tá certo? Então são embriófitas. E as espermatófitas, tá certo? Que produzem sementes aí nesse caso. Então você vai ter aqui a partir das gimnospermas e as angiospermas,
ok? Então esse é o cladograma do reino vegetal. Bom, dentro do processo evolutivo, acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. Então foi o que eu falei para vocês antes e como foi demonstrado no cladograma, tá certo? A partir das algas pluricelulares, todos os outros grupos de plantas, os grupos de plantas na verdade surgiram, tá certo? A partir dessas algas pluricelulares. Então as algas possuem algumas características, como por exemplo, elas não apresentam raízes, não apresentam caule e também não apresentam folhas, né? O primeiro grupo de plantas, que é as briófitas, também não apresenta isso. Então é muito próximo da alga nesse sentido. Daí a se dizer que elas evoluíram a partir das algas. Não possuem vasos condutores também. Vocês vão ver que briófitas também não possuem, tá? E avançando aqui, ó, os vasos condutores, né? Aqui mostrando, só para mostrar mesmo o transporte de seiva bruta e de seiva elaborada dentro de um caule de uma planta, né? São vasos condutores de seivas. Descendo aqui, subindo aqui, nós temos a seiva elaborada, a seiva bruta, que é a água, e descendo logo após a fotossíntese aqui na folha, nós temos a seiva elaborada, né? que é o açúcar já produzido pela fotossíntese. Bom, no decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram. Tá? Então, que estruturas foram essas? Né? Órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais. Né? Então, apareceram ali raízes, tá certo? Que agora estão no solo. Né? Aparece também uma epiderme de revestimento para impedir a desidratação. Essa epiderme ela vem acompanhada de lipídio do tipo cera. Tá? Então, a cera evita que a planta perca água para o meio ambiente. Isso é importante para plantas que já vão dominar a terra, vão sair da água, ficar mais independente da água, tá certo? Então tem que ter essa proteção aí. Células especiais chamadas estômatos, né? Então os estômatos o estômato abre e fecha fazendo a troca gasosa, tá certo? Com a atmosfera. Aqui estão os estômatos, certo? Isso aqui é uma fotomicrografia tirada de um estômato. E aqui mostrando o estômato aberto, ó, e o estômato fechado, tá certo? Aqui à lateral você tem as células guardas que fazem esse trabalho através de osmose de abrir e de fechar os estômatos, tá certo? Quando a planta necessitar liberar água na forma gasosa ou fazer a troca de CO2 com oxigênio, então tudo ocorre através do estômago que fica bem abaixo das folhas. Bom, a reprodução. A forma de reprodução também se modificou, como vem dizendo aqui. As algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados que nadam uns em direção uns aos outros. Tá? Então, na água, elas apresentam gametas flagelados, tá certo? E esses gametas imitam ali um espermatozoide. Tá? Então, para nadar, certo? Para poder se deslocar, elas vão necessitar de água. Então, algumas plantas, vocês vão ver aqui, elas necessitam da água para poder se reproduzir, tá? Na sua fase de gametas, né? De formação de gametas. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução que nós vamos estudar mais tarde, porque senão fica muito longo esse vídeo. Então o primeiro grupo aqui é as briófitas. Vamos falar rapidinho aqui desse grupo, para não ficar muito longo o vídeo, tá? E também no fundo aí, eu estou mostrando para vocês aqui no fundo exemplo de briófitas, plantas muito importantes, tá certo? Porque elas atuam como indicadores biológicos de poluentes, né? Então vamos falar sobre isso aí. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Musgos, aqui eu botei 3 imagens de musgos aqui, porque o musgo ele é muito explorado no Enem. Tá? Então, nos grupos de musgo, de briófitas que nós temos 3 grupos. As briófitas são as mais exploradas. Aqui nós temos um exemplo de hepáticas, né? Então a hepática é um exemplo também de briófitas, tá? Com folhas largas, né? E tudo. Mas vamos ver aqui, ó.
Olha aqui os musgos, né? Então aqui você tem o musgo sobre a pedra, né? O musgo tem essa característica interessante no processo de sucessão ecológica. Então, numa área que é desértica, a primeira plantinha que vai surgir ali vai ser o musgo. Depois vem as outras plantas, né? Em um processo conhecido como sucessão. Aqui você tem o musgo associado aqui, ó, bem em cima do líquen, né? Nós estudamos líquen. Líquen é a junção de algas com fungos. Aí que é aquela parte branca que fica no caule das árvores, tal. Dali é líquen. Aqui nós temos exemplo de hepáticas, né? Com a sua folha mais esparsa, mais larga. Aqui nós temos uma mistura aqui de musgo na parede, aqui, ó, com pteridófita, né? Nesse caso aqui é uma samambaia representando. E ela tem algumas características, as briófitas, né? Então vamos nos ater a essas características agora. Quais são as principais características das briófitas? Primeiro, foram as primeiras plantas, são as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Tá? Então as primeiras a surgirem foram as briófitas, depois as pteridófitas, depois as gimnospermas e por último as angiospermas. Filos, né? Então ela possui aí, nesse grupo das briófitas, né, nós temos 3 filos representando. Nós temos as antosserófitas, que são plantas que possuem talos. Nós temos as hepatófitas, são plantas que possuem folhas e talos. E nós temos as briófitas, que são as plantas que aparecem, que são folhosas, tá? São as que mais se destacam nelas. Então são muito pequenininhas, tá? Porque elas são avasculares, certo? E só vivem em ambiente úmido no geral, né? Embora já tenha sido encontrado briófitas até no continente antártico, né? Com frio extremo, e também em ambientes com muito calor também apareceram, tá? Não produzem flor, semente e nem frutos, né? Porque essas aí são estruturas que só vai apresentar, só vai surgir em plantas mais à frente, tá? Plantas mais evoluídas. Elas não apresentam também nem caule, não apresentam raízes e nem apresentam folhas, tá? Elas têm tecido verdadeiro, são tecidos organizados, mas elas não possuem órgãos verdadeiros, tá? No lugar da raiz, por exemplo, ela apresenta uma coisa que imita a raiz, que é um rizoide. Ao invés de caule, ela apresenta uma imitação do caule, que é o cauloide. Ao invés de folha, ela apresenta uma imitação das folhas, na verdade, que são os filóides, tá? Então, elas são bem diferentes mesmo nesse sentido. A epiderme dela já apresenta ali uma cera, né? Então já ajuda no processo de impermeabilização, ela não perde água para o ambiente com facilidade. São avasculares, tá? Por isso que são muito pequenininhas, né? Ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, tá certo? Então, por não apresentar esses vasos condutores, o tamanho delas fica bem reduzido em função disso. A água é absorvida pelo rizoide e é transportada célula a célula através de um processo conhecido como difusão, tá? Então é por difusão que elas conseguem sugar ali a água do ambiente. Não apresenta tecido de sustentação também, né? Então isso faz com que elas não consigam ficar eretas, tá? Então em função disso não tem vasocondutor e não tem sistema de sustentação. Não tem tecido de sustentação, por isso ela não consegue crescer muito também, tá? Sem esse tecido elas penderiam, cairiam, tal. Então elas não têm esse tecido. Depende de água e da água do meio ambiente para a fecundação, né? Por que isso, né? Elas necessitam de água para poder fecundar, porque elas apresentam ali gametas com flagelos, né? Que é um rabinho, como se fosse uma nadadeira feito de espermatozoide. Então ela vai precisar de um meio líquido para poder se deslocar, tá? Por isso que elas dependem da água ainda para poder se reproduzir. Não estão totalmente libertas da água, né? O gametófito é dioico, né? Ou seja, a parte da planta que produz o gameta, a gente chama de gametófito, ela tem 2 sexos. A palavra dioico quer dizer isso. Di quer dizer 2, oico, sexos separados. É feito a espécie humana, tem macho e fêmea, né? São os dioicos, né? Quando é monóico é porque tem os 2 sexos no mesmo corpo ali e tal, né? Então nesse caso, mas
as briófitas são dioicas. Tem a parte masculina e tem a parte feminina. É estranho falar disso com planto, mas é verdade, é assim que acontece, né? Então as plantinhas possuem sexos separados, ok? E aqui nós temos a estrutura de um musgo em destaque, tá? Nós temos aqui um gametófito, a parte de baixo, essa parte daqui até o rizoide, né? O gametófito é formado de 3 partes: o rizoide, que representa a raiz, o cauloide, que representa o caule, e o filoide, que representa as folhas, tá? Essa parte da plantinha, que é o gametófito, ela é haploide, ou seja, ela tem apenas a metade do número de cromossomos, certo? É como a espécie humana, né? Nós somos diploides, mas os nossas células germinativas, óvulo e espermatozoide, são haploides. Tem apenas a metade do número de cromossomos. Tem 23 cromossomos, tá certo? Já as outras células nossas, do nosso corpo, somáticas, elas têm 46 cromossomos, são 23 pares, é o dobro, né? Portanto, 2N, dizemos que é 2N, tá? Quando é haploide, tem só a metade, nós dizemos que é N. Então, N quer dizer haploide, metade do número de cromossomos, e 2N, diploide, ou seja, tem um dobro do número de cromossomos, tá? O gametófito é haploide. Mas o gametófito vai dar origem a um esporófito, né? Que é essa parte aqui da planta, ó, a gente chama de esporófito, e o esporófito já é diploide. É uma célula são células aqui que vão formar essa estrutura, são células do tipo 2N, né? Com o dobro do número de cromossomos, ok? Para produzir esporos aí, para se disseminar no ambiente. E aqui em detalhe, mostrando aqui, ó, essa parte aqui é a terrinha, e aqui embaixo nós temos os gametófitos, tá? A parte gametófita da briófita, ela é do tipo N, portanto haploide, metade do número de cromossomos. Já essa haste grandona aqui você tem um gametófito, essa haste grandona aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Essa haste vai dar origem ao esporófito, e o esporófito já tem o dobro do número de cromossomos, é do tipo 2N, tá? E bem aqui você tem a cápsula, aqui, ó, isso aqui são cápsulas, e dentro dessas cápsulas nós temos os esporos, tá? Que são os pozinhos que vão germinar no ambiente onde elas caírem. Caiu no solo ali, ela vai nascer ali no solo através do esporo, se tiver condições adequadas para que elas possam crescer. Tipos de reprodução nesse caso, né? Então nós temos 2 tipos de reprodução. Tem a reprodução sexuada, que pode ser monóica ou dioica, tá? Então a planta vai apresentar o mesmo sexo, masculino e feminino, na mesma estrutura, é a parte monóica, ou pode ser de sexo separado, dioica, tá certo? A reprodução assexuada, a palavra a quer dizer não em grego, e sexuada, né? Então é reprodução sem a necessidade de juntar gametas, tá certo? Então não vai ter gameta nesse processo. Então, de forma assexuada, as briófitas fazem gemulação e fazem fragmentação. O que é a gemulação? Na gemulação vai nascer uma gema, não gema de ovo, tá? Mas é uma estrutura que vai nascer em cima, na parte de cima da planta, e essa vai pesar, ela vai cair no chão, essa gêmula, e vai crescer, vai se desenvolver ali, formando uma estrutura conhecida como propágulo. Tá? Então esse propágulo vai crescer e vai virar um gametófito, né? Dando origem ali à planta. A outra forma dela se reproduzir assexuadamente é por fragmentação. Então simplesmente pedaços da planta caem no chão e cada pedacinho ali vai dar origem a uma briófita nova. Os fragmentos, né? Os pedaços são os fragmentos. Ok? Então passou um boi por ali, um cavalo naquela área, passou destruindo aquela plantinha ali, cai um pedacinho, aquele pedacinho vai dar origem a uma nova briófita. E aqui nós temos o ciclo de vida, né, dos musgos. Então o musgo, que é um dos principais representantes das briófitas, ela apresenta alternância de geração, né? Então vai ter uma parte que ela vai se reproduzir sexualmente e tem outra parte que vai se reproduzir de forma assexuada, tá? Então vai ter alternância de geração nesse sentido, né? Então vamos começar por aqui, ó. Aqui nós temos um gametófito, como eu falei para vocês, o gametófito ele é haploide e é dioico, ou seja, tem sexos separados. Vai ter a parte
a parte do órgão sexual masculino, representado aqui à esquerda, e vai ter a parte do órgão sexual feminino. Tá? O órgão sexual masculino é conhecido como anterídeo, tá certo? E ele vai produzir como gameta masculino o anterozoide, né? Anterozoide, antero em referência ao anterídeo. Anterídeo reproduz anterozoide. O anterozoide ele é uma estrutura parecida com o espermatozoide. Vai ter um rabinho também, vai ter um flagelo, tá certo? É uma célula flagelada que vai nadar até a parte do órgão sexual feminino, tá? Que é conhecido como arquegônio. Tá? O arquegônio, dentro do arquegônio vai haver uma estrutura também unicelular conhecida como oosfera, que é o gameta feminino. A oosfera é equivalente ao óvulo nas meninas e nas mulheres, né? Então, o anterozoide vai nadar, por isso que ela depende da água, tá? Sem água esse processo não acontece. Então, baixa uma gotinha de chuva, tá? Cai uma gotinha ali, a festa está feita, tá? Então, o anterozoide vai nadar em direção à oosfera. Quando chegar aqui na oosfera, ela vai fecundar a oosfera, certo? E vai começar um processo de mitose, tá? Então ela vai começar a se dividir, essa célula vai fecundando, vai começar a se dividir, vai formar um zigoto, tá certo? Esse zigoto aí é que vai dar origem à estrutura diploide da planta, que é o esporófito, tá? A fase de esporo, né? Então, aqui, ó, se vocês verem aqui, já fecundada, ela vai crescer, vai começar a dar origem ao esporófito, o desenvolvimento dela vai acontecer, e ela vai puxando, à medida que ela vai crescendo, ela vai arrancar um pedaço do arquegônio com ela. Esse arquegônio vai dar, esse pedaço de arquegônio que foi puxado, vai dar origem a uma estrutura conhecida como calíptra, tá? Então essa calíptra aqui vai formar uma coifa mais à frente, no futuro, né? Quando ela se desenvolver, onde vai prender aqui dentro os esporos, tá? Então vai formar uma coifa que vai tapar esse processo aí. A calíptra, como ela tem origem no arquegônio, ela é haploide. Embora o esporófito seja 2N, seja diploide, mas a calíptra, por ter origem no arquegônio, e o arquegônio ele é do gametófito, e o gametófito ele é haploide, então a calíptra também é haploide, tá certo? Essa é a lógica que é utilizada. Ok? Dentro do esporófito, certo? Os esporos vão se formar por meiose, né? Então é uma divisão reducional a meiose, né? A palavra meiose quer dizer meio, tá? Portanto, vai ter metade do número de cromossomos, ela vai ser haploide, os esporos serão haploides, os pozinhos aqui que estão caindo, ó, são todos haploides, tá certo? Porque fazem meiose esporófita, tá? Então, espórica, perdão, meiose espórica. Então, esses esporos são do tipo N, portanto haploide. Cai no chão, e quando cai no chão vai dar origem a uma estrutura conhecida como protonema. O protonema, como tem origem nos esporos, e os esporos são haploides, o protonema também vai ser haploide. Vai ter só metade do número de cromossomos, vai ser células do tipo N. E é justamente o protonema, certo, que dá origem ao gametófito. Se o protonema é haploide, tem número N de cromossomos, então o gametófito, obviamente, também será haploide. Ok? E vai reiniciar todo o ciclo de vida do músculo, né? Gerando aí gametas masculinos e femininos que vão fecundar, que vão dar origem novamente ao esporófito, certo? Que vai gerar esporos, que vai cair no chão, que vai se desenvolver em protonema, que vai dar origem de novo ao gametófito, e aí fica esse ciclo de vida do musgo, tá certo? Em alternância de geração, ok? Na próxima aula nós vamos estudar aí as pteridófitas, tá? Que são plantas já vasculares, né? Essas plantas já vão apresentar vasos condutores de seiva, por isso elas vão ter condições de crescer mais do que as briófitas, ok? Então um abraço aí no coração de todos vocês, se cuidem com essa questão do coronavírus, tá certo? Que a coisa está ficando séria, e até a próxima, gente. Foi bom. Espero ter um feedback de vocês aí com essa aula, minha primeira aula
no segundo ano, né? Eu não tenho muita experiência com isso, mas espero poder melhorar mais nas próximas, tá bom? Até a próxima.